escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, meus irmãos. É com grande alegria que estamos mais uma vez numa aula da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú. E hoje, na classe Adultos 2, nós estamos estudando as lições como tudo começou. Foi assim que tudo começou. São estudos, mensagens urgentes do livro de Gênesis. E nós tivemos já várias aulas que foram dadas e elas são muito importantes. O livro de Gênesis, muitas igrejas querem rasgar essas partes desse livro porque acham que tem muita mitologia e não muita fidedignidade da palavra de Deus. É o contrário. Nós cremos, nossa igreja, nós cremos em meu coração, em coração de todos aqueles que são crentes verdadeiros, nós cremos que tudo que está escrito na palavra de Deus é o correto e aconteceu conforme está escrito aqui. Que Deus tem o poder para fazer todas as coisas segundo a sua santa vontade, é isso que Ele faz, é isso que Ele tem feito, é isso que Ele continuará fazendo. Ele quer que os seus filhos tenham esse entendimento dessa palavra. Quando a Bíblia diz que Deus fez tudo pela sua palavra, o fiat foi como começou, haja luz, haja separação entre as águas e as terras, os céus. Tudo isso é verdadeiro e tudo isso acontece manhã e tarde, manhã e noite, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, e Deus termina dizendo, e foi isto, e viu Deus que isto era muito bom. Tudo que Ele fez é muito bom e está tudo colocado. Se Ele tem o poder de, pela sua palavra, transformar o universo, fazer o universo conforme Ele quer, Ele não pode fazer todas as outras coisas imediatamente conforme a sua vontade? Lógico que sim. Então nós cremos e nós trabalhamos nesse sentido e nós não admitimos no nosso coração outro tipo de entendimento, que cada um fique com a sua verdade, mas nós ficamos com a verdade da palavra de Deus e dela não nos arredamos. Vamos começar com uma oração. Bondoso Deus, querido Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença, agradecidos porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que faz todas as coisas segundo o conselho da Sua santa vontade. Nós Te louvamos, ó Pai Santo, porque nisso nós podemos descansar, pois tudo que é feito pelo Senhor, tudo que vem do Senhor é bom, e nós descansamos porque estando colocados nas Tuas mãos, como nós procuramos fazê-lo, nós então estamos tranquilos de que andamos um caminho seguro. Não vamos ter percalços? Com certeza que sim. O Senhor mesmo falou que no mundo teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então nós descansamos em Ti, ó Pai Santo, e na Tua verdade, que é a palavra de Deus. Cuide, Senhor, desse estudo e dos estudos que a Escola Dominical está fazendo neste momento, e cuide para que esse entendimento venha à nossa cabeça, Pai. Em especial uma lição de hoje, uma lição tão correta, tão verdadeira, que mostra como nós somos no nosso íntimo depois da queda, que todos nós somos injustos, que não há justo nem sequer um, pois todos nós pecamos, e nós vemos os Teus grandes servos, servos que o Senhor chama de grandes servos, servos que são Seus amigos, que são aqueles a que o Senhor escolheu e deu, mas seus erros, seus pecados, o Senhor deixa tudo exalado aqui na Tua santa palavra. E nós sabemos, ó Pai, que tudo isso é correto, é para o nosso bem, para que nós tenhamos e vejamos aquilo que aconteceu com grandes servos e não façamos os mesmos erros.
E o Senhor corrige também os nossos erros, que são muitos, ó Pai. Então o Senhor nos guarda e nos dê direção nesse estudo, por amor de Cristo Jesus. Amém. Então, a lição de hoje, ela fala sobre fracasso humano, sucesso divino. Fracasso humano, sucesso divino. E ela diz que a nossa maldade usada para nossa preservação. Nossa maldade, aquilo que fez de mal, o Senhor usou para nossa preservação. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 24. Vamos fazer essa leitura. Sigam comigo. Gênesis 3, 23 a 24. Mas vai falar sobre a queda no Éden, de Adão e Eva. A queda do homem. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha aqui a origem do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava nos jardins pela viração do dia, esconderam-se da sua presença, da presença do Senhor Deus, e o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim, se esconderam entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore do que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que o Senhor me deu, que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és dentre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó por todos os dias da tua vida. Porém, inimizade, esse versículo é muito importante, muito importante. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência da serpente, e o seu descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Olha a origem de todos os problemas da terra. O que acontece hoje, o clima, tudo que acontece de errado. Por tua causa será maldita a terra, e em fadigas obterás dela o teu sustento durante o dia da tua vida. Ela produzirá
também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Com o suor que regasse a terra, que ele iria comer, tinha que trabalhar muito agora. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Aqui se acha que foram os primeiros cultos, os primeiros sacrifícios que se fez a Deus como Deus lhe ensinaram a fazer. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. É um texto pesado, é um texto real, é aquilo que realmente aconteceu, e é sobre isso que nós estamos falando. O homem caiu, o homem fracassou. E como Adão fracassou, nós também fracassamos em muitas coisas da nossa vida, daí o nosso pecado, aquilo que às vezes nos afasta de Deus. A forma de reencontrar com Deus é que o versículo 15, 3,15 fala, que é o chamado proto-evangelho, que ele poria inimizade, Deus poria inimizade entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher, os descendentes da mulher. Que Satanás morderia o calcanhar de Cristo, como de fato levou à cruz, mas que Cristo, com a sua morte, esmagaria a cabeça da serpente e salvaria os seus eleitos. É assim que nós começamos a nossa carreira cristã, apesar de todo o fracasso, todo o insucesso, toda a infidelidade, toda a desobediência do homem, Deus mostra a sua maravilhosa graça e misericórdia para conosco. Então, por que a humanidade, então, está envolta em tanto caos, dor, sofrimento? Por que tanta incredulidade, maldade, violência? Gênesis apresenta a origem da doença, com a morte, da doença vem a morte, e o seu desenvolvimento. O Deus Criador estabeleceu uma aliança, já tinha estabelecido uma primeira aliança com Adão, para não comer da árvore do jardim, que teria todo o sustento, conversaria com ele o dia todo, o tempo todo. Não, eles quebraram essa aliança. Estabeleceu agora uma segunda aliança. Tinha estabelecido uma aliança de vida e de morte com o homem, e este a quebrou, trazendo sobre si a maldição do pecado. Então, Gênesis registra o fracasso moral da humanidade em sua tentativa de independência, como resultado da queda. O pai da raça só pôde transmitir uma natureza humana depravada aos seus filhos. Por isso que todo homem tem uma depravação total. O homem tem uma depravação total. Ele foi gerado em pecado. Davi falava: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então Deus, dessa fonte profana, o pecado flui como uma corrente impura para todas as gerações de homens, poluindo tudo e todos com o qual entra em contato. Afirma Berkoff em sua Teologia Sistemática, livro da editora Cultura Cristã. Bom livro para se aprender teologia sistemática básica. Gênesis por isso, um livro essencial para compreender as raízes da história humana. As raízes da história humana estão aqui em Gênesis. E
e nesta origem do mal. Por outro lado, quanto mais profunda é a compreensão do pecado que nós temos, mais sublime é a manifestação da graça e misericórdia de Deus. É maravilhoso. Deus já mostrou isso para Adão e Eva e mostra para nós a cada momento. A graciosa, então, intervenção divina na história revela a sua determinação incondicional de levar adiante o plano da redenção dos eleitos. A Bíblia é um livro fidedigno, pois reproduz a história de seus personagens sem omitir suas falhas morais. Nos erros são erros trágicos e deprimentes, mas retratos realistas do caráter humano e de sua natureza inclinada para o mal. É importante que a gente saiba de tudo isso, que nós somos pecadores, como nossos primeiros pais foram pecadores. O pecado de Adão passou para toda a raça humana de uma forma que se chama federativa. Quer dizer, nós fazemos parte desse mesmo pecado que Adão teve. Nós pecamos junto com ele e com Eva. Então esse pecado, se foi repassado de forma federal, ele também está junto conosco e nos levará até a morte. E depois, na ressurreição com Cristo, restabeleceremos a nossa imagem e semelhança completa com a vinda de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Dividimos a aula de hoje em 4 partes. Primeiro, a inveja, violência e a morte. Inveja, violência e morte. Nós vamos fazer um estudo, uma panorâmica do que acontece no livro de Gênesis. Depois, os capítulos vão repassar mais pausadamente em tudo aquilo que nós estamos estudando. Então, primeiro, inveja, violência e morte. Segundo, a embriaguez, a soberba e a confusão. Terceiro, mentiras, jeitinhos e incesto. Quarto, fraude, usurpação e idolatria. E tem quinto. E quinto, o ódio, o sequestro e o esquema doloso. Então vamos repassar por tudo isso e depois concluir esta lição. É uma lição preciosa e muito importante. Então, sobre a inveja, violência e morte, a Bíblia nos diz que ao transgredirem os mandamentos do Senhor, algo começou a tomar forma no coração de Adão e Eva, fazendo-os sentir-se envergonhados um do outro e medo de Deus. Em seguida, viram que estavam nus, então se envergonharam. E quando Deus apareceu, sabendo nu, tentaram se esconder como se alguém pudesse se esconder de Deus. E quando Deus fez aquela pergunta, ele já sabia de tudo, só que ele queria que o homem confessasse o seu pecado. Porque essa confissão é muito importante, que quando nós erramos, nós façamos também a confissão. E Deus já proporcionou ao homem confessar o seu pecado da forma como ele foi feito. O pecado, então, passou a estar presente na nossa alma, que agora havia se tornado conhecedor do bem e do mal, o homem havia se tornado conhecedor do bem e do mal, e o estrago foi grande. O justo juiz, então, declarou a sentença: maldita é a terra por tua causa, e tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3, 17 e 19. Não adianta o povo ficar aqui, vamos fazer uma conferência sobre o clima, sobre não sei o que lá, patati, patatá, conferência para impureza das águas, conferência para corrupção, conferência para isso ou para aquilo. Deus já falou que a terra era maldita e essas coisas irão acontecer e estão acontecendo. O homem fala muitas vezes da boca para fora, mas o coração não está fazendo aquilo que a sua boca está falando, ele está fazendo aquilo que é mal, o desígnio do seu coração. As consequências, então, foram devastadoras. Os homens Adão e Eva, expulsos do jardim para não fazerem uso do fruto da árvore da vida. O primeiro casal, então, se instala em outro lugar e ganha o seu primeiro filho, que, mesmo vindo à luz em meio a dores, é a primeira grande alegria após o Éden, mas que se tornou também na segunda grande tragédia humana.
nasceu Caim. E por causa do pecado de Caim, o primeiro ser humano, Caim, nascido, se tornará o primeiro homicida da história, matando ao seu irmão Abel. Seu irmão Abel, que se tornou o primeiro homicida da história. Derramou seu sangue por inveja. Daí o texto: inveja, violência e morte. Dos descendentes de Caim, um se tornou notável por sua violência. Lameque compôs um hino para se exaltar por ter matado 2 homens por motivos torpes. Se irritou com eles e os matou. Está isso no livro de Gênesis. Tudo isso é o livro de Gênesis, para ver a maldade do coração humano, a deformação do coração humano depois da queda. Presta atenção. Adão e Eva andavam com Deus. Deus passeava com Adão no jardim. Ele conversava sobre todas as coisas e Adão pensava igual a Deus, porque ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Então ele era concorde o coração de Deus. E Deus tinha prazer em Adão. Mas o pecado cortou esse contato. E agora o homem, então, quebrado a sua imagem, tem que readquiri-la em Cristo Jesus. Então, geração mais tarde, o avanço do pecado atingiu um nível insuportável e a terra, em Gênesis 6, de 11 e 12, diz que a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho da terra. O mundo se tornara um lugar inóspito, desfigurado. Deus então resolveu, através de um dilúvio, fazer desaparecer da face da terra o homem que havia criado, mas em sua surpreendente graça preservou a família de Noé, que ele achou justo perante si. A graça e misericórdia de Deus é o texto da nossa lição. Pecado humano, sucesso divino. Então, nossa maldade usada para nossa preservação. Então, apesar do mal, Deus preserva o homem na sua vida. Segundo tópico: a embriaguez, soberba e confusão. Noé, então, com a sua família, ficaram 40 dias e 40 noites sobre a água, um dilúvio, e 100 dias dentro da arca até desaparecer toda a terra, ficasse seca, para que eles pudessem sair da arca e voltar a frequentar a terra em pé firme sobre a terra. Então Noé e sua família saem da arca, um ano de confinamento para reiniciar a saga humana de povoar a terra em relacionamento com Deus. Notem que alguma semelhança tem conosco hoje. Nessa pandemia, quanto tempo não ficamos dentro de casa? A maior parte da população ficou praticamente fora das ruas. Ficamos dentro de casa. Noé também teve esse tempo. Só que não foi uma pandemia desse tipo, foi uma pandemia pior. Deus então aceita a oferta. Noé então oferece um sacrifício com animais e aves, e Deus aceita a oferta e promete, por sua graça, não tornar a amaldiçoar a terra, mesmo sendo mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Isso está em Gênesis 8, 21. Numa renovação da aliança feita com Adão e seus descendentes, Deus promete preservar a criação e suas estações e renova a mesma ordem dada ao primeiro homem: sede fecundos, Gênesis 9, 11. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E antes, no versículo 3, ele dá também, não só as árvores que dão sementes, as ervas para o homem comer, mas agora também ele falou de tudo que se move, o homem pode comer. Animais, peixes, de tudo que se move, o homem agora poderia comer também. Não era mais vegetariano. Então agora o homem podia comer de tudo. Apesar da grandeza dessa aliança feita com Noé e dele ter sido definido antes do dilúvio como um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, e que andava com Deus,
capítulo 6, versículo 9, Noé termina a sua história de uma forma vexatória. A Bíblia não esconde. No versículo em Gênesis 9, 20 e 21 diz: sendo Noé lavrador, plantou uma vinha, e bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs dentro de sua tenda, Um de seus filhos, Cã, agiu de forma... Noé teve 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Então, um de seus filhos, Cã, vendo seu pai nu, agiu de forma leviana, desonrando seu pai, o que por sua vez fez Noé revelar a maldição que estava por vir sobre seu descendente, seu neto Canaã. O capítulo 10 e 11 de Gênesis relatam o nascimento das nações que se espalharam pela terra após o dilúvio, e a partir de Cã, Sem e Jafé, termina com o relato da Torre de Babel. Desses 3, as suas descendências povoaram a terra formando os povos. Um empreendimento humano, que era Babel, projetado para ser um marco do humanismo secularizado, um símbolo de arrogância, soberba, rebeldia contra o Criador. Deus então resolveu confundir os homens através de linguagens diferentes, que até então tinham a mesma linguagem. E Deus fala então que iria fazer uma linguagem diferente. Então cada um passou a ter uma linguagem onde ninguém entendia o outro. Nenhuma nação entendia o outro, né? Dos homens entendia o outro. Então cada um foi para um canto, cada um povoou parte do mundo. Espalhou-se então pela terra. E o homem está novamente em processo avançado de declínio. É importante, quando lemos o livro de Gênesis, pararmos na genealogia, para nós vermos de onde provém as nações. Inclusive, está no livro de Gênesis também a formação dos filisteus que vieram dos cananeus, que vieram a ser os grandes inimigos de Israel. Dessa genealogia dá para ver. Descendente de Canaã e descendente de Cã, Misraim. Os capítulos 10 e 11, então, falam sobre isso. Restringir e espalhou-se sobre a terra. O homem, então, está novamente em processo avançado de declínio. A terceira parte, mentiras, jeitinho humano, incesto. O pai da fé, agora nós estamos entrando na história já com Abraão. Então, o pai da fé, que foi Abraão, o homem a quem Deus chamaria de meu amigo, em Isaías 41:8, o patriarca de Israel, que tão prontamente obedeceu a ordem para deixar sua terra e familiares, e que foi testado de uma forma mais severa possível, no Monte Moriá, hoje, onde está o monte, onde está o local onde foi o Templo de Jerusalém, está hoje a mesquita dos muçulmanos lá. Então, lá ele testou Abraão para oferecer Isaque como sacrifício para ele, para provar o amor que Abraão tinha, a fé que Abraão tinha nele. E ele saiu fortalecido, Abraão saiu fortalecido deste episódio. Mas demonstrou também, com tudo que ele passou de bom com Deus, fraquezas e falhas que provavelmente que é tão somente pela graça e misericórdia do Senhor que a obra divina é realizada. Deus não depende de nós para fazer a sua obra, mas Ele nos usa. Porque nós somos a formação, a criação dEle, imagem e semelhança dEle. Ele ama o ser humano, Ele ama cada um de nós. Daí ter mandado o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Mas a jornada de Abrão ainda, para uma terra desconhecida, não teve início fácil. No Negueb, então, de
Ur dos Caldeus, ele foi para Arã, Padan Arã, e de lá desceu para o Neguebe e enfrentou lá um cenário de grande fome, em Gênesis 12:10. E por isso ele partiu para o Egito e lá procedeu de uma forma a deixar qualquer leitor do livro de Gênesis completamente constrangido, cada um de nós. Quando a gente começa a ler a Bíblia e acha que está tudo bonito, a gente se depara com o que Abraão fez e fala, meu Deus, como pôde Abraão, como eu posso fazer as coisas erradas também. Deus não poupou, inclusive, Abraão do seu erro. Ao expor sua esposa a risco, ele orienta a mentir aos egípcios sobre a sua relação conjugal. E Abraão mostra que ainda não conhecia o Senhor o suficiente a ponto de descansar nele. Aquele que havia sido chamado para ser bênção de todas as famílias da terra começava mal. Por causa disso, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grande praga. Abraão então falou para Sara, fala para os egípcios, porque você é muito formosa, disse que era muito bonita, fala para os egípcios que você é minha irmã. E era verdade, ela era meia-irmã, filha de um irmão do seu pai, era primo primeiro dela. Prima irmã, era irmã, Sara era meia-irmã de Abraão. Então, Faraó, achando-a muito bonita, a tomou por mulher na sua corte. E aí Faraó recebeu uma grande repreensão e a lição não foi aprendida. E Abraão passou vergonha e repreensão de Faraó a Abraão. A lição não foi aprendida e ele foi expulso dali, levado pelos homens de Faraó para ir embora para outro lugar, porque ele estava trazendo problemas, pragas para os egípcios por causa da mulher de Sara. Ele, em segunda vez, ele repete a mesma coisa com Abimeleque, que era rei de Gerar. E, de novo, é um rei pagão que o censura. Então, ele fala para a mulher a mesma coisa. Você é muito linda, se eu entrar lá e eles vão achar que você é minha mulher, eles poderão me matar para tomar você como esposa deles. Então, fala que você é minha irmã. E ela fala a mesma coisa, só que ali não houve tomada ainda de Sara como mulher de Abimeleque. Mas Abimeleque, vendo, inclusive, Abraão acariciar a Sara, ele repreendeu. E falou, que fizeste? Tu me fizeste que não se deve fazer. Mais adiante, Isaac repete o mesmo erro do seu pai. Também acariciando a sua mulher e também porque ela era parente, ele falou a mesma coisa. E quase também pecou sério contra Deus e os homens. Se Abraão ofereceu a Sara a reis pagãos, Sara também ofereceu a Agar, a sua serva, para que Abraão tivesse filhos, forçando aquilo que Deus havia dito que ele faria. E como ela não tinha dado à luz, ela achou que Deus não era capaz de fazer aquilo, então fazê-la dar à luz, então ela ofereceu a Agar para que Abraão tivesse um filho. E dali nasceu Ismael, e Agar foi humilhada por Sara e 2 vezes fugiu da sua patroa, fugindo da sua patroa. Numa ocasião, sendo expulso, e na outra, para o deserto na outra. Daí nasceram, de Ismael, nasceram as nações árabes, para as nações árabes, e Isaque e Ismael são os pais da nação, descendentes dos patriarcas da nação judaica e da nação dos árabes, grande parte dela. Ló, também saiu, Ló, sobrinho de Abraão, saiu de Ur dos Caldeus, porque seu pai havia morrido e Abraão o tomou e cuidou dele. E saiu junto com ele e na mesma jornada. Mas aí chegou um ponto onde a fortuna e os gados de Abraão eram muito grandes, e o de Ló também. Eles dois eram muito ricos. E os
os servos começaram a discutir com respeito a pasto, com respeito à água, e Abraão falou: olha, nós somos parentes chegados, não é justo, não é bom que nós fiquemos em briga por causa disso. Então, você escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para o norte, eu vou para o sul, e assim por diante. Você escolhe. Ló olhou para a parte econômica, olhou para as planícies do Rio Jordão, todas cheias de relva, todas férteis, e foi para lá, e foi para a cidade de Sodoma. E também ali do lado, Gomorra. Então ele foi para o lado de um povo ímpio, que ele sabia que era ímpio, pagão, um povo perverso, um povo pervertido, que tinha o costume, inclusive, da homossexualidade, que é condenada por Deus. Deus não se agradou da homossexualidade, ele se agrada do homem. E para o pecador, ele quer que ele saia do pecado. E isso para Deus é pecado. Então Ló foi para esse lugar. Então lá ele teve também uma recepção ruim. Os dois anjos que estavam lá estavam para ser, eles iam ser ofendidos pelos homens daquele lugar, que queriam tomá-los e abusar deles sexualmente. Abraão chegou a oferecer as suas filhas, que eram virgens, mas Deus poderosamente, os anjos poderosamente tiraram Ló e a sua mulher e suas filhas, e foram para outro lugar, para outro lado. Sara, a esposa de Ló, então, voltou-se para trás, porque Deus havia falado para não voltar, e ela virou uma estátua de sal. Então Ló perdeu a sua mulher, ficou com as duas filhas. E Ló, então, se embriagou, e das duas filhas falaram: vamos tomar, nós não temos homens aqui, vamos tomar o nosso pai, temos descendência a partir dele. Então, o incesto. Então, olha o coração do homem onde está, o fracasso. E dali, uma das filhas dormiu uma noite com o pai, com Ló, nasceram os amonitas, dormiu a outra noite com o pai, e nasceram os moabitas. Primeiro embriagaram o pai para que eles não vissem o que estava acontecendo, e aí fizeram acontecer esse triste episódio. E essas nações foram inimigas de Israel. Então, grande sofrimento que foi pago, um preço caríssimo que foi pago pelo sofrimento. Quarta parte: fraude, usurpação, idolatria. Fraude, usurpação, idolatria. A história de Jacó, o patriarca, que tem o seu nome associado à aliança de Deus como pai das 12 tribos de Israel, é das mais conturbadas. O sujeitinho era danado, mas ele foi temente a Deus, mas ele era tinhoso, e ele era enganador. Tendo se valido do pouco caso que seu irmão tinha para com seu direito de primogenitura, e contando com a cumplicidade da sua mãe, Rebeca, Jacó tira proveito da deficiência visual, que o pai já estava bem velho, provavelmente uma catarata avançada, da sua visualização ruim do seu idoso pai. Isaac, para enganá-lo, receber a sua bênção de primogenitura em lugar de Esaú. O capítulo 27 narra isso. Então Esaú não iria deixar o seu irmão, mas Esaú, tendo tomado noção depois que Jacó tomou a bênção do pai da primogenitura, que ele havia vendido por um prato de lentilha, ele vendeu uma coisa tão espiritual no meio do povo de Israel, que era a primogenitura, porque o primogênito governava tudo depois da morte do pai. E ele vendeu para o irmão mais novo. E aí então começa uma luta, e Esaú falou: não vou deixar meu irmão vivo, vou sair atrás dele. Então Jacó, sabendo disso por intermédio da sua mãe, foi orientado a fugir dali para a casa do irmão dela, do irmão dela, que chamava Labão. Então Jacó, que morava em Harã, lá conheceu então Jacó, a prima Raquel, casou-se com ela, tendo servido Labão 14 anos, pois os seus primeiros 7 anos
sagazmente foram dobrados por Labão. Ele falou, não, você agora tem Lia, você vai dormir com Lia, e na festa do casamento embriagou a Jacó, esse dormiu com Lia, quando acordou viu que era Lia, ficou desesperado, foi atrás de Labão, que tinha enganado, falou, não, faça cumprir as 7 noites de Lia, 7 semanas, 7 dias de Lia. Depois de uma semana eu te dou também Raquel. Então, depois de uma semana, tomou Raquel, teve a sentença e ficou com as 2 mulheres. Uma era muito bela, Raquel, a outra, como a Bíblia diz, era de olhos embaçados, mas Raquel era viçosa. Então, a Bíblia diz que ele amou mais Raquel do que Lia. Lia deu para ele uma serva para que ele tivesse outros filhos, e Raquel deu outra, Zilá e Bila. Então, desses 4 mulheres nasceram os 12 da terra os 12 tribos de Israel. Se a gente for pensar bem, fala, poxa, Deus vai usar uma coisa tão danosa para fazer uma coisa tão bela como foi a nação de Israel? Mas foi isso que Deus fez. Daí a misericórdia e a graça de Deus por amor de Abraão, seu pai. O pai, o amigo, o pai da fé. Então, Deus é fiel. Nós não somos fiéis, nós somos pecadores e depravados totalmente, segundo diz a nossa Bíblia. E mais não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um sequer. Todos se desviaram e a uma se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Então, aqui nós vemos que os grandes servos de Deus, os patriarcas, todos tiveram problemas. Mas sempre a graça de Deus superabundou acima dos problemas. Mas ele trouxe de volta esses homens para serem segundo a sua santa vontade. Então, Bila e Zilpa, com as outras 2, surgiram os 12 tribos de Israel. Então, a geração deles foi, ao final, fruto de uma disputa motivada pela rivalidade, cúmplice e ciúme entre as mulheres. Leiam todos os textos da Bíblia, que é muito interessante. Gênesis é muito bonito. A relação entre Jacó e Labão se desgasta, então, em razão do lucro. Jacó era abençoado por Deus. E Deus, tudo que Jacó fazia prosperar. E Labão, que sempre queria ludibriar, Jacó sempre saía perdendo. Então Jacó aumentava o seu rebanho, Labão diminuía o seu rebanho, os filhos dele não olhavam mais, e nem Labão olhava mais com doçura para o primo Jacó. Então Jacó foge, e foge com as suas 2 mulheres, depois dizer para ela, teu pai, teus irmãos já não olham com deferência para mim. Eles parecem que olham com ódio, e não é bom a gente ficar aqui. Vamos cuidar dos nossos filhos na terra do meu pai. Então eles foram embora de madrugada sem avisar Labão. E Labão, sabendo disso, sai atrás deles. E aí encontra, falou, que é isso que fizeste? Vai embora sem eu dar um beijo, despedir das minhas filhas e dos meus filhos, que no caso seriam os netos, que tomaria como deles também. Que é isso que fizeste? E como também você roubou os ídolos do lar? Ele falou, se alguém roubou o ídolo do lar, que seja morto. Ele não sabia que Raquel havia roubado os ídolos do mar. E na sela do seu camelo, ela pôs embaixo, e Labão falou, então você olha, quem pegou vai ser morto. E Labão e os outros filhos entraram na tenda, viram tudo, e a Raquel falou, olha pai, não tenha comigo, não se preocupe comigo, que eu estou aqui, você me desculpa, porque eu estou com as regras das mulheres, estava com menstruação, e eu não posso me levantar. Então ele não examinou embaixo de onde ela estava sentada, que era a sela do animal, do seu camelo. Então foi um outro logro, e por isso que esse texto é fraude, usurpação e idolatria, porque ainda tinha ídolos do lar, porque a única família que não era idólatra, já era monoteísta, era a família de Abraão. Então os filhos, sim, foram educados para ter um só Deus, mas ainda Labão e os outros parentes dele, de Abrão, lá de Ur dos Caldeus, de Arã, para onde foi Naor, pai de Labão. Então todos esses, eles eram idólatras,
só em Labão, só em Abraão que houve o monoteísmo. É um capítulo que nós vemos que essa relação de Jacó e Labão desgastou-se em razão de lucro muito superiores e os rebanhos muito superiores, e o Senhor então fala para Jacó retornar à sua terra, dos seus pais, e Jacó então foge às ocultas do seu sogro. A quinta parte é o ódio, o sequestro e o esquema doloso. Então agora é a família de Jacó já constituída. Jacó volta, encontra seu irmão no meio do caminho, temendo que o seu irmão o matasse, manda sua família ir à frente, manda muitos presentes para Esaú. Esaú, vendo tudo aquilo, ele se condói com certeza, e ele não mata o seu irmão, não luta contra o seu irmão e volta para sua terra, levando os presentes que o seu irmão trouxera para ele, e tem uma vida cada um no seu lugar. Nessa época, então, Esaú forma o povo de Edom, os edomitas. E Edom quer dizer vermelho porque ele havia comido o guisado de lentilha. Então, não é difícil então entender a razão por que os irmãos de José ficaram tão irritados com ele. Então, Jacó teve 12 filhos, os dois últimos, José e Benjamim, de Raquel. E por isso ele era os dois mais amados por ele, que além de ser a rapa do tacho, era também da mulher que ele mais amava, que ele mais amou. Então, por isso tudo, várias mulheres, vários filhos de várias mulheres, cada uma mulher colocando na cabeça de um dos seus filhos todo o ódio de um contra o outro, tudo isso formou a família de Jacó. Olha que saco sem fundo, né? Vai saber o que aconteceu ali dentro, hein? Todo esse tempo. Então José, então, também costumava, era um menino mimado. Ele costumava falar para o seu pai todos os erros que seus irmãos faziam. Tudo que eles faziam de errado, ele ia e relatava para os seus pais. Então, os seus irmãos não gostavam dele e passaram a odiá-lo. E odiaram mais ainda quando ele ganhou uma túnica talar do pai. E essa túnica era uma túnica rica e fazia dele como que um príncipe. E os outros irmãos, roupas comuns. Então, para eles isso era terrível. Eles tinham ódio dele. E para piorar as coisas, Jacó gostava de contar os seus sonhos. Contou 2 sonhos para os seus irmãos e até para o seu pai. Os fechos, 12 fechos, e o fecho dele ficava em pé e os outros se inclinavam perante ele, como dizendo que os irmãos iam se curvar perante ele porque ele seria um rei e os irmãos não. Então, e o outro também, onde o pai fala sobre o sol e as estrelas se dobravam perante ele, a lua se dobravam perante ele, o sol. Depois, aí um dia Jacó mandou José para ver os seus irmãos, apacentar os rebanhos, ver como eles estavam, o que eles precisavam, e ele foi. Quando os irmãos viram que ele se chegou até eles, eles falaram: vamos dar um fim nesse cara, nós vamos matá-lo, vou matá-lo. Aí o irmão mais velho, Rúben, falou: de forma alguma vamos fazer isso, ele é filho do nosso pai, é nosso irmão. Então colocaram ele numa cisterna. E Rúben se ausentou um pouco, e vindo uma caravana de ismaelitas, descendentes de Ismael, a caminho do Egito, que compravam escravos e levavam para vender no Egito, eles venderam o seu irmão José para essa caravana e para ir ao Egito. Quando Rúben voltou, ele descabelou, ele ficou terrivelmente preocupado e receoso, porque falou: nosso pai é velho, como vamos falar para ele do sumiço do seu irmão? Vamos falar o seguinte: pega a túnica está conosco, vamos colocar sangue de um animal, de um bode, de uma ovelha, aqui na túnica, e vamos levar o nosso pai e falar que uma fera matou o nosso irmão no campo. E o nosso pai vai chorar, como chorou, e ele falou: eu não queria, mas eu vou. Chorou e disse: chorando descerei a meu filho
até a sepultura, e de fato chorou seu pai. É Gênesis 37, versículo 35. Muito cruel, desumano, impiedoso, insensível, descrever a atitude desses irmãos para com seu pai idoso. Difícil imaginar que surgiriam deles as 12 tribos de Israel. Nós vemos aqui que como Jacó enganou a seu pai, enganou a seu irmão, também ele foi enganado pelos seus filhos. Então, aqui, como o povo diz, é que se faz, é que se paga. Nós não queríamos isso para Jacó e ninguém quer isso para ninguém. Mas Deus, sempre, mesmo ao mostrar os erros, ele pune cada um de nós dos nossos erros. E nós temos que obedecer, fazer obediência completa ao nosso Deus. Então, conhecemos então o restante dessa história de José, que José foi para o Egito, lá ele se transformou através de grande sofrimento no governador do Egito. Os pais, os irmãos e o pai foram até ele, se curvaram perante eles, cumpriu o seu sonho, e de lá ele termina o livro de Gênesis com a seguinte frase. Começou com a frase Gênesis, qual foi? No princípio criou Deus os céus e a terra. E o livro de Gênesis termina dizendo, José tinha pedido para, quando saísse o povo do Egito, levasse os seus ossos para a terra onde Deus faria a terra de Israel. Então termina assim o livro. E o puseram num caixão no Egito. E depois em Êxodo vai ser estudado o trajeto até a terra prometida, e lá foi colocado José. Que contraste então, concluindo então, que contraste então com o primeiro versículo que manifesta o poder criador de Deus e que o ser humano está debaixo da maldição do pecado. Não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Romanos 3, 9 a 12. Eis então a doença da humanidade. Todavia está em andamento a história da graça e da misericórdia de Deus, pois não, da graça e da misericórdia de Deus, pois não fomos consumidos da sua ira. O Salmo 103, de 8 a 11, fala dessa benignidade de Deus, que Deus não olha para nós com o espírito vingativo, porque se Deus olhasse, nós estávamos todos mortos. Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então nós somos filhos de Deus, aqueles que deram a vida a Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos que ter certeza disso, que demos. Então nós somos filhos de Deus. E os seus filhos, ele, mesmo não querendo que a gente peque, ele sabe que nós iremos pecar. Só não vamos pecar depois da segunda vinda de Cristo, como seremos, o nosso corpo será revestido de um corpo imortal, sem pecado, sem sujeição a pecar. Então só depois disso, mas antes disso a gente vai pecar. E Deus, com a sua benignidade, misericordiosa, ele nos trata como seus filhos, perdoando os nossos pecados, embora nós temos que realmente, contritos, com arrependimento sincero no coração, pedimos perdão desses pecados. Ele salva, então, por meio do sangue de Jesus. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso é o que Cristo fez por nós, é o que Deus deu para nós. Então o sangue de Cristo é derramado na cruz para justificar o nosso pecado. Então a história do insucesso humano por toda a Bíblia nos leva a olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, somente ele, o único que cumpriu toda a justiça do Pai e assim assumiu o nosso lugar na cruz. Nele foi realizada a nossa aliança
E essa obra de salvação não depende de nós, mas exclusivamente da sua vontade soberana. Deus então usa pessoas como nós, imperfeitas como nós, transformando-nos para realizar os seus planos perfeitos. O apóstolo Paulo expressa isso com exatidão. Não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela sua graça, a graça de Deus, eu sou o que sou. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Aplicando, qual é a história antes de Cristo? Qual é a sua história, a minha história antes de Cristo ser o Senhor da nossa vida? Em Romanos 6,21 fala sobre isso. Naquele tempo, que resultado colhestes? Nenhum. Mesmo depois, quantas vezes Deus manifestou a sua misericórdia de forma especial, mesmo já tendo nos convertido a Cristo. De forma especial, Ele perdoa os pecados, limpa pelo sangue de Jesus. Sabedores de quão corruptos nós somos, é o nosso coração, vigiemos então para não pecar contra Deus. Amém? Vamos curvar as cabeças de oração para agradecer a Deus. Bondoso Deus, querido Pai, mais uma vez na Tua presença, nós agradecemos, Pai Santo, por tão bela lição que o Senhor nos dá hoje, por saber que todos nós somos pecadores, ó Pai, e mesmo os nossos pais, os nossos patriarcas, aqueles que foram verdadeiramente usados por Ti também, como o Senhor também tem usado muito dos Seus servos nos dias de hoje, que nós também somos pecadores como eles, e nada diferente deles, e eles nada diferente de nós. Mas pela sua graça, o Senhor foi misericordioso com eles e conosco, ó Pai. Pedindo, o Senhor continue conosco, não olhando para as nossas iniquidades, mas tornando-nos Teus filhos, Teus servos, e que nós saibamos aprender que quanto maior o nosso pecado, maior a Tua misericórdia, e nós deixemos de pecar, principalmente por torpeza, ó Pai. Perdoa-nos, Pai Santo, abençoe a todos que estão estudando essa aula hoje, abençoe a todos os Teus filhos, para que nós não pequemos contra Ti. Em Cristo Jesus. Amém.